É tempo agora, neste Sporting Informação às 11, de uma visão pessoal da vida, daquela vida que todos nós sonhamos ou desejamos que chegue tarde, mais do que tarde. Aliás, chegamos mesmo a desejar que nunca nos chegue, mas a vida leva a que possa chegar um dia. É a dor de perder um pai, ou a dor de perder dois pais. É um desejo que não gostamos de ter. Há quem não consiga encarar. A Marta Aragão Pinto diz que faz parte de uma geração, que também é a minha, onde não aprendemos a encarar a morte. Não conseguimos responder à pergunta: e se o meu pai morrer? A Marta viveu a experiência. E no céu, olhar por mim, dar-nos este testemunho mais do que pessoal. Para quem leu o livro, Marta, bom dia, bem-vinda. Isto é mais do que pessoal. Isto vem das entranhas. Vem. Eu, quando me propus a escrever esse livro, que demorou 2 anos a ficar pronto, pensei que não podia ficar, tinha que dar tudo de mim. Ou então mais valia não o escrever, porque é um tema que ou nós nos damos completamente a ele, ou então ficar a meio, não dar tudo, não dizer tudo, ver meias palavras. É precisamente isso que eu não queria e é precisamente isso que eu quero combater, no fundo, com esse livro, porque o livro fala da morte e a morte é um tema que não é falado. Hoje não é falado. Não, a Marta tem aqui uma frase que eu tomei nota de destacar, que tem a ver com isto. Assumir que somos órfãos é das constatações mais difíceis de fazer. Deixamos de ser filhos de alguém. E por mais que intelectualmente ou racionalmente consigamos pôr as ideias no lugar e lidar com a realidade, emocionalmente não conseguimos compreender. E acrescenta, mais à frente, quando os pais morrem, perdemos o nosso porto seguro emocional. E mais no parágrafo à frente, tem essa frase. Claro que a ordem natural da vida é esta: os pais morrerem antes dos filhos, mas a nossa geração não está disposta a aceitar este lado inevitável da morte. Morrer tornou-se um assunto tabu. É verdade. É verdade. E principalmente não é só a morte no geral, mas a morte dos pais. É um assunto que não é abordado. E eu, quando perdi os meus pais, senti que muitas pessoas que também tinham passado pelo mesmo vinham falar comigo e sentiam essa necessidade de falar, porque quando tentavam falar sobre os pais ou sobre o que lhes tinha acontecido com outras pessoas, eram incompreendidas ou eram, no fundo, era um assunto desvalorizado. E elas sentiam necessidade de falar, assim como eu também sempre senti necessidade de falar, abertamente, normalmente. Mas agora é em público, totalmente em público. Totalmente, Isto sim. é abrir o coração a todos. Foi. Eu acho que é como o meu marido diz, é um desabafo. É um desabafo que eu precisava de fazer. E se calhar precisava de fazer porque nunca senti completamente à vontade, entre outras pessoas, de falar como fala aí no livro. Às vezes nós precisamos de falar em voz alta para exorcizar as nossas coisas. É a forma de exorcizar totalmente este assunto? Eu gosto muito de escrever, sempre escrevi para arrumar as ideias. Portanto, para mim, a escrita é daquelas coisas que sempre me ajudou, em tudo, nos estudos, a vida sentimental, em tudo. E ajudou-me muito a escrever esse livro, custou-me muito também, e por isso é que demorei tanto tempo, porque, no fundo, essa é um bocadinho da minha história que está aí. E eu não queria que ficasse nada por dizer. E queria mesmo que, quando as pessoas lessem o livro, percebessem que, principalmente aquelas que já passaram pelo mesmo, que não estão sozinhas, que realmente é um assunto que é tabu, é um assunto que as pessoas... Nós achamos que os nossos pais estão cá para sempre. A maioria das pessoas vive mecanicamente ou seja, pai, mãe, estão sempre cá. E não estão. E quando isso acontece, é que percebemos que temos que os aproveitar a 100% enquanto eles cá estão, porque é muito complicado perceber como é que é a nossa nova vida sem os nossos pais cá. Não deve ser fácil. Assumo que é um tema de que eu não gosto de pensar nele. Não quero. Eu acho que me refugio no não querer. Exatamente. Já que posso decidir alguma coisa na minha vida, decido não pensar neste assunto. Claro. Mas é por não pensarmos que não estamos preparados depois. Eu acho que às vezes não pensamos no assunto porque isso nos leva a pensar na nossa própria morte. Exatamente. Que é um assunto ainda mais tabu.
Toda a gente diz muitas vezes, eu aceito a minha morte, não aceito a dos outros. Eu raramente acredito nessas pessoas. Só quando eles têm ali uma faixa etária dos 60, 70, 80, é que eu consigo acreditar. Já viveram tanto para poder dizer isto. Oh, Nuno, mas há aqui um exercício que é engraçado de fazer, que é, se uma pessoa perguntar, então como é que imaginas a tua morte e como é que gostavas que fosse o teu enterro, as pessoas dizem, na boa, se calhar até brincam. Eu sei como é que quero, sim. Mas se te perguntarem como é que imaginas o enterro dos teus pais, tu não respondes a isso, nem pensas nisso. Não. Portanto, aqui é que está a diferença. Este pode ser um livro de ajuda para quem está a viver isso agora? Eu acho que sim. Eu tenho tido esse feedback completamente de pessoas que o leem e me agradecem por ter escrito sobre este tema, por as ter feito pensar, e não só aquelas que já perderam os pais, mas aquelas que ainda têm os pais. E leem o livro, têm um discurso que para mim me enche de satisfação por ter escrito o livro, que é de perceberem que realmente não podem tomar os pais como garantidos e têm que os aproveitar, têm que partilhar o mais possível a vida com eles, porque é com essas lembranças que nós ficamos depois deles partirem. E é por nós nos sentirmos amados pelos nossos pais e sentirmos que amamos os nossos pais, que depois deles se irem embora, ficamos com essas boas memórias todas. Porque às vezes não dizemos as coisas todas quando podíamos ter para dizer, diga amanhã, não dizemos. Queixo-me amanhã, porque às vezes nós precisamos nos queixar dos pais também e também não nos queixamos. Sim, e precisamos de falar e precisamos de desabafar, e eu acho que é isso, nós deixamos muita coisa por dizer, muita coisa, e às vezes é por tomarmos as coisas como garantidas. O caminho não pode ser solidário. Solitário. Solitário, não pode. Nós temos mesmo que falar com as outras pessoas, porque todas as outras pessoas também têm medo de perder os pais. E falar não há nada melhor do que nos sentirmos acompanhados quando falamos sobre os temas. Exatamente. Como é que se consegue seguir em frente com um sorriso? Pensando que eles estão a olhar para mim, que estão no céu a olhar para mim, por mim, como diz o título do livro. Sim. Pensando que tive uns pais maravilhosos, que me deixaram bases maravilhosas, valores que não prescindo deles, mesmo na discussão mais acesa, passaram-me valores que estão completamente intrínsecos a mim. E não há nada como sorrir, e porque eu costumo dizer que se me dessem a escolher ter outros pais, mas que ficassem comigo mais tempo, eu não escolhia. Eu escolhi estes na mesma, mesmo tendo ficado comigo pouco tempo. Portanto, eu acho que só isso é motivo para eu sorrir por ter tido uns pais que, no fundo, tenho a certeza que estão muito orgulhosos, que estão a sorrir também, a ver o resultado deste livro, que tem muito da história deles. Eu costumo dizer que até para a morte há solução, porque as pessoas ficam vivas na memória. Portanto, há a solução até para a morte, que é nós mantemos as pessoas vivas em nós. Nós temos que as manter vivas. Com filhos. Pois. Como é que isso se faz? Porque a certa altura as crianças perguntam coisas. Perguntam. Eu sempre falei com as minhas filhas abertamente, falo dos meus pais com elas de tudo, digo, quando estamos em alguma situação, digo-lhes, meninas, olha, quem é que gostava de estar aqui? Era o avô, era a avó. Portanto, eu sei que elas, se lhes perguntarem coisas sobre os avós, elas também vão falar sobre eles naturalmente. Aliás, na escola, os professores delas dizem isso, dizem que elas têm esse assunto muito bem resolvido na cabeça delas, falam nos avós, dizem que eles estão no céu, que era assim, que a avó era assim, que o avô era... Portanto, elas têm essas memórias vivas muito presentes, porque eu faço questão de as manter presentes. É? E no dia-a-dia? A Marta escreveu o livro, demorou 2 anos, houve coisas que saltaram daqui? Houve parágrafos riscados e apagados? Há sempre. Quem escreve um livro... Sim, houve mais acrescentados, porque eu escrevia uma página, tinha que parar, porque emocionalmente é muito complicado, porque foi um reviver de tudo, no fundo, não é? Portanto, eu estava a escrever o livro e estava a pôr-me outra vez naqueles momentos muito complicados. Momentos à beira-mar? Momentos à beira-mar, muitos, sim. A Marta é uma mulher de mar, não é? Completamente. Vivia na praia, se pudesse. Não, mas houve mais acrescento. Eu muitas vezes ia-me deitar e pensava, não escrevi esta parte, e às notas do telemóvel escrevia e no dia a seguir acrescentava. Porque eu queria mesmo que quando olhasse para o livro feito, não tivesse ficado nada por escrever, não ficasse com aquela coisa de esqueci-me desta parte.
por isso é que demorou tanto tempo, porque eu queria publicá-lo mesmo quando tivesse a certeza absoluta que ele estava completo. Marta, não tiveste o medo de te chamarem lamechas? Não, tive medo que me apontassem o dedo por estar a expor um tema que as pessoas veem como a lei natural da vida. Isso é muito português, sim. Mas até hoje não tive qualquer dessas reações, pelo contrário. Tenho tido pessoas mesmo a agradecerem porque sentem finalmente que podem falar sobre o tema, sentem que não estão sozinhas. Eu perdi os meus pais muito cedo, não é? Eu tinha 27 anos quando perdi a minha mãe, 30 quando perdi o meu pai. E as pessoas que me escrevem são pessoas mais velhas, porque, pronto, os pais também são mais velhos, e quando os perdem, pessoas de 60 anos, por exemplo, que me escrevem, dizem que a vida delas nunca mais vai ser a mesma. E não vai. Nós ficamos completamente diferentes. Eu sei que sou uma Marta diferente, porque nós deixamos de ter as nossas raízes, o nosso porto seguro, portanto temos que viver o dia-a-dia, deixamos de fazer planos, porque quando os meus pais morreram, a minha grande aflição sempre eu fico, às vezes o telefone toca e tu tens sempre medo de receber mais uma dessas notícias, ou quando alguém fica doente, tu pões as coisas todas em questão e até te acontecer uma coisa destas não as pões. Achas sempre que tudo se vai resolver e não vai. Não vai mesmo. Mas a vida continua. A vida continua, claro que sim. Num país em crise. Sim, sim. E eu acho que isso também faz com que as pessoas ainda sejam mais fatalistas, ainda deixem de sorrir, E por isso, quando lhes acontece tragédias, não é? Caem porque não têm onde se agarrar. Não têm onde se agarrar. E eu acho que isso é nós procurarmos coisas aonde nos agarrarmos, aquelas coisas que nos fazem sorrir, que nos fazem felizes, sejam os nossos filhos, maridos, mulheres, amigos, porque nós temos mesmo que nos agarrar a isso, porque senão vamos para o fundo do poço, não é? Muitas vezes agarramos uma ida ao estádio. Ai, sem dúvida nenhuma. Ir ao futebol. Sim, sim. Isso mas isso foi uma das coisas que me fez confusão. Foi regressar ao estádio? Sim. Isso foi muito complicado. Foi um processo, porque eu ia sempre aos jogos com o meu pai, não é? Portanto, de repente, toda aquela logística que era o meu pai, que fazia questão de ser ele, a ir buscar-me, mesmo quando eu já estava casada com filhos, ele nunca deixou de olhar para mim como a sua filha pequenina, que precisava que me fosse buscar, de me levar, de saber onde é que eu ia ficar, essas coisas todas. E isso custou. O meu irmão ajudou-me muito nesse aspecto, porque tomou completamente as rédeas e tomou o lugar do meu pai nisso. E muitas vezes ligava-me, então, não vais ao futebol? E eu, não. Houve ali um processo de luto com o estádio, com o ir ao estádio também. Sim, sem dúvida. Porque cada vez que ia ver um jogo, não conseguia ver o jogo. Mas é preciso enfrentar de frente essas barreiras que a nossa cabeça nos põe, não é? E que o coração nos põe. Só assim é que se dá a volta. Mas temos que ter esse tempo e têm que nos dar esse tempo. As coisas não nos podem ser impostas. É o tempo de cada pessoa. Cada pessoa, porque se calhar há pessoas que lhes ajudaria ter ido logo aos jogos e estar a torcer pelo Sporting e pensar que... Só que eu não consegui fazer isso. O Sporting é o meu pai, no fundo, não é? E hoje como é que é ir ao estádio com... Eu adoro e levo as minhas filhas, não é? Mas há sempre ali um misto grande de emoções. Falo imenso com o meu pai e peço, vamos ganhar este jogo, por favor. E nós que estamos tão habituados a sofrer, não é? É um misto de emoções. Já consegui ultrapassar, já vou ao estádio sem estar a chorar do princípio ao fim do jogo. Mas caem-me sempre lágrimas, mas é engraçado que são lágrimas de... não é de tristeza, é de alegria. Quando o Sporting marca um golo, eu choro porque sei que se o meu pai estivesse ali, teria os abraços. E as miúdas já são sportinguistas como a mãe? Então, desde que estão na minha barriga que eu tenho as coisas tratadas, sempre. As três, desde que nasceram, eu acho que eu tratei primeiro dos cartões do que... Eu nunca te vi no estádio, mas é daquelas... É de filmar ou é melhor nem... Porque são imagens que não podem aparecer depois na televisão. Eu perguntava isto à Eduarda Proença de Carvalho este fim de semana.
Se ela é das adeptas que no estádio é melhor nem filmar porque as imagens nunca poderiam aparecer na televisão. Como é que é? Olha, eu acho que isso é uma pergunta que podes fazer às minhas filhas um dia, porque elas dizem que é um perigo estar ao meu lado a ver um jogo, seja no estádio, seja em casa. Diz que correm o risco de eu lhes rasgar uma camisola, de ouvirem palavras que elas ainda não têm idade para ouvir. Portanto... Ou de ouvires elas dizerem, não é a minha mãe. Não, elas dizem, esta é a minha mãe. Sim, sou adepta de estar aos gritos e de dizer algumas palavras que eu nem sei que sabia. E apoiar a equipa, apoiar o Sporting nesta altura, depois de um jogo como foi o fim de semana passado, com aquela vitória, cada vez mais esta é uma equipa, não é? É. Eu apoio o Sporting, quer o Sporting ganhe, quer o Sporting perca, quer sejamos campeões, quer não sejamos, apoio sempre. O Sporting está no sangue, é uma paixão enorme. É uma daquelas coisas a que me agarrei, sim, sem dúvida, e que me vou agarrar sempre. Que não é explicável por palavras, pois não? Não dá para explicar. Porque é que, parecemos tontinhos a explicar às vezes, não é? Exatamente, por isso é que quando me perguntam, mas porquê é que és de Sporting? Eu digo, mas essa é a pergunta, não se põe, não se coloca sequer, não há como explicar isso. E eu não consigo explicar, portanto não vale a pena. Mas sim, estou muito orgulhosa do caminho que a equipa está a percorrer e deixa-me, lá está, mesmo que torça sempre pelo Sporting, deixa-me muito orgulhosa estes resultados, deixa-me orgulhosa ver o estádio cheio outra vez, ver os adeptos felizes e a falarem no Sporting no seu dia-a-dia, porque eu acho que é isso que tem que ser, é isso que faz parte da paixão por uma equipa. Mas eu acho que tem que ser sempre, e não podem só encher o estádio quando estamos em alta. Exatamente. Até porque os amigos veem-se nos momentos difíceis, não é? Exatamente. E o Sporting está a ver se nós estamos lá ou não. Nós estamos nos momentos finais desta hora da Sporting TV. Esta é uma hora em que olhamos, na primeira parte, muito para a imprensa. Que notícia, ou que duas notícias gostasses de ver amanhã publicadas na imprensa portuguesa como... Na imprensa generalista pode ser duas grandes notícias da amanhã. Gostasses para o jornal de... Finalmente. Gostava que houvesse boas notícias no que respeita à situação do país. Portanto, eu acho que aí temos aqui podia dizer tantas notícias que eu gostava de ver, mas uma notícia que animasse, que desse esperança. Chega de notícias nos jornais que não dão esperança. Portanto, eu acho que qualquer notícia amanhã numa capa que desse esperança, desse ânimo para os portugueses acordarem e ser mais fácil sair da cama, acho que qualquer uma podia ser uma coisa que me animasse a mim também. Nós não podemos ser o país do antidepressivo, pois não? Não podemos mesmo. Não podemos, porque é assustador, e agora voltando ao tema, que é assustador porque as pessoas vão mesmo abaixo. E os portugueses são mesmo fatalistas e isso é horrível. Mas nós podemos fazer aquilo com a nossa vida que se fez com o fado nos últimos anos, que é recuperá-lo e renascê-lo, fazer-o renascer. Não é? E fazer do fado uma coisa boa. Uma coisa boa, uma coisa que gostemos de ouvir e que não seja uma música que ouçamos e que nos deixe ir abaixo. Não, pelo contrário, que nos puxe para cima. Não podemos olhar para trás e ver o tempo que perdemos, como aquele fado da Marisa. Exatamente, porque o tempo não para. O tempo não para. Obrigado, Marta. Boas vendas para este No Céu, a olhar por mim. Eu hoje passei a manhã toda a dizer para mim. Olhar por mim é um livro que nos conta aqui um relato pessoal e que pode nos ajudar a todos a encarar a vida com todas as suas vertentes, incluindo a morte. Está feito este Sporting Informação. Estamos em casa, estamos bem. Até amanhã.